Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz, boa noite, tudo bom com vocês? Acredito que sim, porque quando nós estamos com o Senhor Jesus, ainda que passemos por adversidades, aflições, mas vai tudo bem, porque a nossa paz, a nossa alegria, ela não está condicionada às circunstâncias dessa vida. Que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus encha você do Espírito Santo, para que você viva todos os dias para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui gravando mais uma devocional. Hoje é a nossa devocional de número 64. 64. Hoje é domingo. Hoje é exatamente 5 de março de 2023. Né? E nós vamos continuar aqui meditando na santa palavra de Deus, a palavra de Deus que é preciosa, maravilhosa. E hoje nós vamos ler um versículo no livro de Deuteronômio, que é o livro base, que nós estamos aqui vendo várias referências, trazendo exposições, aplicações para as nossas devocionais. Hoje é Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Deus está falando com seu povo. Deus está trazendo uma mensagem. Deus está falando com seu povo, com seus eleitos, com seus escolhidos, o povo de Israel. Deus está dizendo para eles: eu sou, essa expressão eu sou, é a mesma expressão que Deus falou com Moisés, quando Moisés viu aquela sarça se queimando, aquele arbustre, e não se consumia. Ele foi se aproximando, Deus disse: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Quando Deus então revela para Moisés a missão que Deus quer que ele cumpra, Moisés então diz: o que é que eu vou dizer? Como é o teu nome, Deus? Como eu vou falar? Como eu vou dizer quem é o Senhor? Como é o nome do Senhor? Aí Deus diz para Moisés: eu sou o que sou e te envio. Então essa palavra eu sou é um título, é uma palavra muito particular de Deus. Então Deus está falando: eu sou teu Deus, falando com o povo de Israel, que tirei vocês da terra do Egito. O Egito não pertence mais a vocês. Melhor, vocês não pertencem mais ao Egito. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o único Deus de vocês. E eu mostrei a vocês, Deus falando com o povo de Israel. Estou só parafraseando. Eu mostrei a minha glória para vocês. Eu tirei vocês com mão forte do Egito. Eu humilhei todos os deuses do Egito, dos egípcios. E provei para vocês, meu povo, que eu sou o Deus de vocês, eu cuido de vocês, eu protejo vocês, eu guio vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu tirei vocês daquela civilização pagã. Eu tirei vocês da escravidão, debaixo da chibata, do chicote de Faraó. E eu estou guiando vocês para a terra que eu prometi, com a minha aliança aos seus pais, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, é muito importante nós compreender essa obra maravilhosa que Cristo fez por nós, nos tirando também do Egito, que é uma figura desse mundo, a qual nós éramos escravos, a qual Faraó, que pode ser uma figura do inimigo que nos dominava nos nossos desejos pecaminosos, mas a graça do Evangelho, Jesus Cristo nos tirou, nos libertou, e hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas somos servos, escravos de Jesus Cristo, para obedecê-lo, para amá-lo, para se submeter à sua vontade, porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou com o seu precioso sangue. Talvez Jesus resumiu todos os mandamentos em 2 mandamentos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está em Mateus capítulo 22, 37 a 40. Os 10 mandamentos, Cristo resume em amar a Deus, porque se eu amo a Deus, eu não vou amar outro Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou usar o nome santo de Deus em vão. Se eu amo a Deus, eu vou honrá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou cultuá-lo. Somente a Ele, adoração, obediência. E se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cometer homicídio. Se eu amo o meu próximo, eu vou honrar os meus pais. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar nada dele. Então Jesus resume esses 10 mandamentos nesses 2 mandamentos. Na verdade, Jesus está citando a Torá, a lei, o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. Jesus está recitando Deuteronômio 6:5, que foi a passagem que nós lemos, e Levítico 19 e 18. Então, os 10 mandamentos é repetido aqui. Mesma coisa que apresenta lá em Êxodo 20, Moisés repete para essa nova geração que nasceu no deserto. Então, os mandamentos estão divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são chamados mandamentos verticais, para que possamos amar a Deus, que vai do mandamento 1 até o mandamento 4, do primeiro ao 4º mandamento. E depois nós temos os mandamentos horizontais, para que possamos amar o próximo, que vai do 5º mandamento até o 10º mandamento. Na nossa próxima devocional, nós vamos entrar com mais detalhes sobre esses mandamentos. Mandamentos verticais, que vai do 1º ao 4º, mandamentos horizontais, que vai do 5º ao 10º. E o verso 6, ele é fundamental para entender o que vem depois. Pois os mandamentos são recebidos do único Deus. Deus está dando uma ordem para o seu povo. Deus está regulamentando, Deus está orientando, Deus está dizendo para o seu povo. E ele tem autoridade para isso, porque foi Deus que chamou esse povo. E como Deus tem autoridade para chamar, Deus tem autoridade para dizer para esse povo o que agrada a ele. Então não é de qualquer forma. Mas Deus estabelece mandamentos, leis que o povo tem que seguir. Porque esses mandamentos, essas leis, são os meios pela qual o povo vai viver uma vida santa e vai refletir o caráter de Deus no caráter deles. E é a forma pela qual eles vão agradar a Deus. Eles precisam seguir esses mandamentos. O único Deus deu um mandamento para eles. Era o Deus deles. Eu sou o teu Deus. Como é bom poder saber que o meu Deus é meu. Isso tem a ver com relacionamento. Não é esse sentimento de posse, de determinar a Deus, de ordenar e dizer, Deus, tu tem que fazer o que eu quero. Não é isso. Quando eu digo que Deus é o meu Deus, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de comunhão. Eu estou falando que nesse nível de comunhão, ele é meu. É o meu Deus que cuida de mim, que me dirige, que me liberta, que me transforma, que me perdoa. Tudo que eu tenho é dele. Então eu tenho prazer em adorá-lo. Eu tenho prazer em servi-lo. Ele é meu Deus, ele é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Portanto, eu não posso trocar a comunhão desse Deus, a alegria, a paz, o regozijo, a presença, a santidade desse Deus, pelos prazeres desse mundo, pelos prazeres do Egito. Ou então trocar a adoração ao único Deus para adorar ídolos, vãos, vazios. Então Deus se revela como o único Deus deles. Isso para que não ficasse nenhuma dúvida, tendo em vista que eles tinham presenciado e vivido em uma cultura politeísta lá no Egito, um panteão de deuses, mesmo que protegido. Será? Será que eles estavam, será que os egípcios eram protegidos e guardados pelos seus deuses? As 10 pragas provaram que não.
As 10 pragas provaram que existia um único Deus, e esse era o Deus de Israel, que se revela a eles e humilha os falsos deuses dos egípcios, para que eles também reconheçam que o Deus de Israel é o único Deus. E essa verdade não devia ter nenhuma dúvida no coração e na mente dos israelitas que saíram do Egito. Eles deveriam compreender que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Portanto, isso era uma força ou um motivo a mais para eles não voltarem para o Egito, para eles não se contaminarem com as idolatrias daqueles deuses vãs. Mas infelizmente o povo foi desobediente, o povo de Deus zombou de Deus, escarneceu de Deus, viraram as costas para Deus, foram ingratos, foram rebeldes ao único e soberano Deus, e muitas vezes adoravam ídolos, adoravam imagens, adoravam os astros, cometiam pecados contra o único Deus, de forma que Deus se irou com eles, matou, castigou muitos deles, para mostrar que Deus não divide a sua glória e a sua adoração exclusiva para nenhum outro homem ou imagem de animal, de astro, porque tudo foi criação dele. Portanto, ele é o Criador, ele é o único digno de ser adorado, de ser obedecido, de ser reverenciado. Então, por decisão desse único Deus, os mandamentos são para um povo já redimido, já resgatado por esse mesmo Deus. Deus não estabelece os mandamentos para que através dos mandamentos eles fossem resgatados, eles fossem redimidos. Não. O mandamento é para o seu povo que já experimentou o perdão, que já experimentou a regeneração, que já experimentou a libertação. E aí Deus dá os mandamentos para os seus eleitos. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. E pela fé, quando eu sou salvo, quando eu sou transformado, quando eu sou regenerado, quando eu sou convertido, eu desejo, por eu ser salvo, por eu experimentar essa transformação, o meu caráter, o meu modo de agir, de pensar, é transformado. E aí eu me alegro, eu me regozijo, eu me deleito, eu tenho um prazer de obedecer os mandamentos do Senhor. Como é bom ter um Deus que diz, não faça isso, não cometa isso, não fale isso, mas faça isso. Como é bom ter um Deus que põe limites no nosso coração rebelde, que endireita os nossos caminhos, porque se nós nos entregarmos a nós mesmos, nós pereceremos e seremos condenados. Mas o nosso Deus nos dá mandamentos. Mas Ele dá para o seu povo. Ele dá para a sua igreja. Ele dá para os seus eleitos. Ele primeiro resgata. E depois Ele estabelece mandamentos para que os eleitos, para que o salvo possa seguir. O mundo não tem esses mandamentos. O mundo decaído, depravado, não compreende os mandamentos e as leis de Deus. Por quê? Porque eles andam segundo o seu próprio coração. Porque eles andam segundo a vontade da carne. E a Bíblia diz que a vontade da carne, os desejos da carne, é inimizade contra Deus, é inimigo de Deus. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, esses mandamentos não é para o mundo. Esses mandamentos é para mim, para você. Se de fato somos de Deus, se de fato experimentamos essa transformação, tem que haver alegria em nós em seguir esses mandamentos. Então, nem qualquer mandamento ou preceito foram dados com o objetivo de trazer redenção ou justificação, perdão de pecados, nos livrar da condenação. Não havia nada que eu fizesse, não havia nada que a população, que a humanidade fizesse ou faça para ser perdoado por Deus. É um ato de graça, graça soberana. Então esses mandamentos não é dado para salvar, esses mandamentos não é dado para que alguém cumprindo esses mandamentos ganhe salvação, porque se fosse assim, nenhum de nós seríamos salvos, porque nós não temos capacidade de nós mesmos de cumprir os mandamentos do Senhor. Mas esses mandamentos é dado a nós
Porque uma vez que o Senhor, o Espírito Santo nos converteu, uma vez que o Senhor Jesus nos resgatou, Ele nos dá mandamento para que nós andemos nesses mandamentos, para que a gente tenha uma vida santa, uma vida honesta e uma vida correta, e não andemos em caminhos tortuosos, e sim nos caminhos direitos que agrada ao Senhor, em santo temor a Deus. Sempre foi pela fé, desde o Antigo Testamento, desde a aliança das obras, sempre foi pela fé. É por isso que a Bíblia diz várias vezes que pela fé Abraão alcançou justificação. Não foi pelas obras, mas foi porque ele creu em Deus, ele creu nas promessas de Deus. E isso reflete a nossa vida hoje. Nós somos salvos pela fé e os mandamentos é para serem obedecidos, não para que sejamos salvos, não para que sejamos perdoados, mas porque fomos perdoados, porque somos salvos, aí eu obedeço. Porque eu sou salvo, aí eu amo a Deus e tenho prazer em obedecê-lo. A obediência é consequência de um coração regenerado, transformado, não é o contrário. Eu primeiro sou regenerado para que o meu coração seja inclinado a obedecer. E não obedeço para depois ser regenerado. Porque não é pelas obras, é pela fé, mediante a graça. A doutrina da graça soberana de Deus está em toda a Escritura, especialmente o apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar esse meio de graça, desde o Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. É graça, é graça. Mas os mandamentos nos foram dados para que o salvo ande direito, ande em santidade ao Senhor. Você depois lê Gênesis 15, 6, Romanos 4, 3, Gálatas 3, 6, Tiago 2, 23. Ou seja, a obediência é, por assim dizer, uma resposta. A palavra no hebraico é hesed, que significa amor leal, amor pactual de Yahweh. E a evidência que somos alcançados, redimidos, como está lá em Efésios 2:10. Então a minha obediência aos mandamentos do Senhor é uma resposta a esse amor, a essa graça que me resgatou, a essa graça que me tirou do Egito, a essa graça que me livrou da condenação, a esse amor incondicional de Deus que enviou seu Filho para morrer no meu lugar e levar sobre si os meus pecados e me fazer um novo homem, me fazer uma nova criatura, renovar os meus pensamentos, me libertar da condenação do inferno. Em resposta a esse amor, eu obedeço. Em resposta a essa graça, eu me alegro em seguir esses mandamentos. Eu me alegro em me submeter à vontade de Deus. Aleluia. O paralelo com aqueles que foram alcançados pela nova aliança é algo importante. Por quê? Porque assim como Deus escolheu Israel, libertou eles do Egito, na nova aliança, Jesus fez a mesma coisa por nós. Nos escolheu, nos libertou do mundo das trevas, nos libertou do império de Satanás, firmou os nossos pés no caminho dele, na luz, de forma que hoje nós somos salvos pela graça, libertos do domínio do pecado, pela obra eficaz e completa de Jesus Cristo na cruz, pela sua ressurreição. E esse é o paralelo. Fomos escolhidos, eleitos e predestinados, como diz lá em Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos predestinado, nos escolhido para a salvação. Onde começa a minha salvação? Antes da fundação do mundo, antes da criação, Deus já me via na sua onisciência, na sua soberania. Deus já me escolhia antes do ventre da minha mãe, de nascer, para ser salvo, para ser dele, para praticar as boas obras e viver para a glória dele. A minha salvação, a sua salvação, a salvação dos eleitos, a escolha dos eleitos, a escolha dos escolhidos, a predestinação dos eleitos começou antes da criação, antes da fundação do mundo. E pela graça soberana, graça irresistível, eu não posso dizer não para a graça de Deus, porque se Deus quiser salvar,
Aqueles a quem Deus chama, essa chamada é irresistível. Ele quebra o coração do homem. Mas Deus também pode endurecer. Deus também pode rejeitar. Deus também pode fazer com que o homem caia nos seus delitos e pecados e não gere arrependimento nele. Deus é soberano. Agora, aqueles a quem ele chama, a quem ele predestinou, a quem ele escolheu, ele chama de maneira irresistível. É a graça irresistível. E o homem que está morto nos seus delitos e pecados não pode por si mesmo decidir ir a Cristo. É necessário que o Espírito Santo o convença e traga ele a Cristo. E foi isso que o Espírito Santo fez em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos no Egito, escravo. E a graça e o Espírito Santo foi lá, iluminou os nossos olhos, nos trouxe até Cristo. Cristo nos perdoou. E hoje nós somos filhos, nós somos herdeiros dessas promessas maravilhosas. E em breve reinaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como é maravilhoso essas verdades, meus irmãos. Então, pela graça soberana de Deus, antes da fundação do mundo, ele nos buscou. Aqui é uma missão de resgate. Ele foi ao nosso encontro. O Deus soberano, o único Deus, foi ao nosso encontro e nos tirou, nos resgatou, nos perdoou e nos deu uma nova chance de ter comunhão com Ele mediante o sangue de Jesus. Podemos entrar na presença de Deus e podemos viver aqui na terra uma vida de glória, de plena paz, em tudo glorificar o nome do Senhor, vencendo o pecado, mortificando a nossa carne e os nossos desejos. Isso só foi possível pela graça de Jesus. Isso só foi possível pela conversão do Espírito Santo que nos trouxe até Jesus. Ele nos tirou do Egito, que é uma figura da velha vida que nós vivíamos. Nos tirou da escravidão do pecado para a escravidão da liberdade. De Jesus, o nosso amoroso mestre, o nosso amoroso Deus. Olha a posição que nós estamos em Cristo hoje. Como nós poderemos voltar para o Egito? Como nós vamos sentir saudades daquela velha vida que nós tínhamos? Como a gente pode outra vez voltar? Como nós podemos outra vez cair em tentações, em pecados tão graves, diante do amor, diante da graça, diante dessa oportunidade tão maravilhosa de pertencer a Jesus, de ser salvo, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de ter o conhecimento da Escritura, de ter o Espírito Santo habitando em nós? Como nós podemos voltar ao vômito? Como nós podemos voltar à lama? Como nós podemos, irmão? Não volte para o Egito. Você que está cocheando entre dois pensamentos. Lembre-se da graça, do que Jesus Cristo fez por você na cruz. Lembre-se de todos os efeitos, de todos os benefícios da graça de Deus na sua vida. Se arrependa do seu pecado. Não volte para o Egito. Permaneça firme em Jesus. Saia daí enquanto é tempo. Deixe essa prática pecaminosa enquanto é tempo. E desfrute dessa vida de paz, de comunhão, que só Jesus Cristo pode te dar. E Ele já te garantiu essa verdade. Ele já nos garantiu essa vitória. Se de fato somos cristãos, nós vamos repugnar, odiar, rejeitar o Egito, porque lá não é o nosso lugar. A Canaã nos espera, a cidade, a morada eterna de Deus nos espera, a comunhão plena, gloriosa, santa de Jesus Cristo nos espera. Somos peregrinos, somos forasteiros nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Como nós podemos voltar para Ele, se nós não somos mais dele? Somos de Cristo, e é para Ele que devemos viver, é a Ele que devemos adorar, é a Ele que nós devemos obedecer. É um Deus tão glorioso. Então, diante de tamanha graça, diante de tão grande misericórdia que foi estendida a nós, você tem buscado os princípios, os preceitos e os ensinamentos da palavra de Deus para obedecê-los? Para obedecer a eles, como sendo a sua declaração de amor ao Senhor? Você já disse, você fala, declara: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o Deus da minha vida, tu és a minha razão de viver. Ou você tem vergonha de declarar isso publicamente, com toda a verdade e sinceridade: Jesus, eu te amo.
Diante dessa graça, diante desse amor, a única coisa que nos resta é declarar esse amor em obediência, em culto, em adoração, em uma vida submissa a Ele e proclamar a verdade do Evangelho em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e declarar o nosso amor, a nossa fidelidade para com esse Deus e não negociar os princípios desse Deus, nem um milésimo, nem um pouquinho sequer na nossa trajetória de vida cristã. Tendo sido justificado em Cristo, você anseia por dar testemunho e ser esse poema, e ser essa carta lida pelos homens, que as pessoas olham para ti e vê o Evangelho, e vê Jesus, e vê a graça. Essa criação maravilhosa, que exalta o Senhor, que glorifica o nome do Senhor, que respeita, que honra com santo temor a Deus, a santidade de Deus diante das pessoas, diante da sociedade, em qualquer lugar, dentro de casa, no trabalho, em qualquer canto. Você reflete essa glória. O que você poderia dizer com sinceridade diante dessas perguntas? Com sinceridade. Como você tem obedecido os mandamentos de Deus, como você tem vivido a sua vida cristã, como você tem amado esse Deus maravilhoso, como você tem se comportado, como você tem vivido no Egito. Ou você tem saudade do Egito, ou você está barganhando, ou você está flertando com o pecado, ou você está desejando sair da presença de Deus e voltar às práticas pecaminosas. O Espírito de Deus está falando com você através dessa palavra. Não volte para o Egito, Ele já te tirou de lá, já te libertou da escravidão do pecado. Não volte mais para lá, seja fortalecido na força do poder de Deus. Vamos orar sobre isso, amado Deus. Obrigado por ter nos tirado do Egito, da escravidão do pecado, e ter nos mostrado o caminho santo que devemos andar. Oh Deus, como Tu és grande, como Tu és maravilhoso, a glória, a honra, o louvor somente a Ti. Nosso coração deseja Te obedecer, o nosso coração deseja seguir os Teus mandamentos até o fim das nossas vidas, até o nosso último fôlego. Nós declararemos que Te amamos. Jesus, nós Te amamos. Jesus, Tu és o nosso Deus. Nós esperamos a Tua gloriosa vinda, e enquanto isso aqui na terra, vamos testemunhar desse amor, viver intensamente, amar os Teus mandamentos, Pai. Ó Deus, fortalece esse meu irmão, que nós possamos sempre pensar: o Senhor nos tirou do Egito, estamos caminhando para estar para sempre contigo, Senhor. Essa é a verdade que norteia a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus, amém. Jesus já te tirou do Egito, não volte mais para lá, não é o seu lugar. Jesus está voltando.